primeiro inscrito, depois em seguida o Edmilson. Muito obrigado. Senhor presidente Zalci, que coordena essa subcomissão de reforma do sistema tributário da Comissão de Finanças e Tributação, ilustres convidados, né? Aqui estamos muito honrados com a presença de todos, senhoras e senhores parlamentares. Eu gostaria de me sintetizar aqui na expressão desses 25 anos e meio de Câmara dos Deputados, de todas as propostas que tivemos em tramitação nesse período, e mesmo antes, como secretário da Fazenda do Paraná, na década de 80, 87 e 90, já lidava com o tema. Então, praticamente 30 anos que estou envolvido com a questão do ICMS, da reforma tributária. E sob a inspiração nesta sala do Mussa Demes, que foi relator da reforma tributária, quando Germano Rigoto presidia essa comissão, e antes, Ari Oswaldo de Matos Filho, que fez aquele belíssimo trabalho, e outros tantos no Senado da República, o próprio Fernando Henrique, fizeram um raio-x também do sistema tributário. Creio que posso expressar aqui um pouco dessa cultura acumulada do pensamento de reforma tributária que não foi aplicado, que a única coisa que nós conseguimos, que é importantíssima nesses últimos 25 anos, foi o Simples Federal e o Super Simples. Há 20 anos, conseguimos, em 1996, o Simples, e há 10 anos depois, agora completando 10 anos, o Super Simples. Em 1996 também tivemos a Lei 87/96, que é a lei do ICMS, que eu tive a honra de ser relator. No Super Simples fui o relator, e no Simples fui autor de diversos projetos ao longo desses anos. O Simples e o Super Simples salvaram o Brasil dos inúmeros planos econômicos que acabaram resultando em um fracasso retumbante. Toda a oscilação econômica brasileira ao longo desses últimos 30 anos, de todos os governos, deve muito ao Simples e ao Super Simples, na manutenção do emprego, Zalci, na manutenção das empresas. Embora a mortalidade tenha sido grande, hoje é menor, hoje é uma grave crise econômica sem precedente, o microempresário, agora o MEI, que tive a honra também de criá-lo, deu e está dando uma estabilidade da empregabilidade no Brasil. Então, não foi em vão a nossa luta. Hoje, 5 milhões e pouco de microempresas e quase 6 milhões de empreendedores individuais, que são os autônomos. Ainda temos 6 milhões de autônomos sem nenhuma formalidade lá fora, né? Esperando que eles se formalizem e venham para o mundo formal. O que mudou nesses últimos 30 anos? A tecnologia. Hoje temos uma superestrutura tecnológica que não tínhamos. Eu fui secretário da Fazenda do Paraná, para receber um relatório da arrecadação de despesas, você levava um dia. A folha de pagamento do Estado, uma semana, para pôr ela na mesa, dava aquela pilha enorme. Então, mudou a tecnologia. O que piorou? O sistema tributário. Ele está cada vez pior. Se, por um lado, o fisco tem hoje softwares e máquinas extremamente sofisticadas, o sistema é caótico, que reflete no contencioso gigantesco que estão na instância administrativa do município, do Estado, da União, nos conselhos de contribuintes, que eu os abomino, acho que é uma excrescência da legislação brasileira, deveria ser instância administrativa, e o judiciário, que é bem pago, regiamente pago para isto. Tenho combatido aqui há 25 anos a extinção do CARF e dos conselhos estaduais e municipais, para dar transparência. Mas, para tanto, eu acho que nós estamos no limiar agora, político. Daqui 2 meses, podemos dizer, teremos um novo governo. Enquanto não haver um novo governo, não teremos como fazer grandes mudanças. Mas, assim mesmo, teremos setembro, outubro, novembro e dezembro, que poderíamos fazer as reformas. Na situação caótica que estamos,
só um pacto de reformas. Eu chamava antes de pacto social nacional, de pacto de... Não, é um pacto pelas reformas. Empresários, trabalhadores, governos. Tem que sentar à mesa e fazer as reformas. Não só a tributária, a previdenciária, a trabalhista, a reforma do Estado, a reformulação do modelo de município, de Estado de União, de financiamento da saúde, da educação e por aí adiante. No coração de tudo, por que o Brasil não cresce? De maneira e de forma continuada como qualquer outro país. Todo mundo chama que é o voo da galinha. 1 ano, 2, 3, vai bem, depois desce. É o sistema tributário. Anarco, caótico, manicômio tributário, injusto, regressivo, tributa mais os mais pobres, menos os ricos, tributa a produção, tributa máquinas, que quando não deveria tributar. Então, ele está atravessado, né, na economia brasileira, atrapalhando a produção, né, e o consumo. Atrapalha todos. E atrapalha mais o governo e entope o judiciário com milhões de ações. No meu pensamento, que hoje está mais racional do que há 15, há 20 anos atrás, eu venho evoluindo, ouvindo atentamente, eu que sempre defendi o modelo clássico, europeu, vim ouvindo ao longo dos anos a pregação do Marcos Sintra, vim ouvindo ao longo dos anos a pregação do Luiz Roberto Ponte, e fui me convertendo e adaptando a um modelo misto, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O proveito que você pode tirar do melhor da movimentação financeira, da experiência consagrada brasileira do CPMF, é uma experiência gigantesca que, com 0,38, chegamos a arrecadar, em 2007, 39 bilhões, que depois, do ano seguinte, o governo não perdeu nada, porque ele trocou por IOF e aumento do PIS, COFINS e dos outros tributos, do que ele perdeu em 2007. Ele ganhou em 2008 78 bilhões, quase o dobro. Então, podemos dizer assim, que o governo, desde a Constituição de 88, o governo federal, a União Federal, nunca perdeu. Quando ele perdeu 5 impostos únicos, ele perdeu 15 pontos do imposto de renda do IPI foi mais, ele perdeu 25, porque foi criado com 10 pontos o fundo de perda de exportação, ele se vingou. Ele pegou o FINS social, transformou no COFINS, e pegou o PIS, PASEP, transformou nesse monstro, e criou o imposto de renda para não dividir com estados e municípios. Daí a anarquia do sistema tributário ter aumentado a complexidade. Porque desde a fundação do ICMS no Brasil, ele foi feito errado, ele foi feito de origem, não de destino, como todo o IVA no mundo inteiro. E o maior erro, maior do que este, é que os IVAs do mundo inteiro são nacionais. Eles não são regionais nem municipais. Aqui você tem um IVA municipal, um estadual e um IVA da União. Então, com isto, a regressividade aumentou. O próprio IPEA tem um estudo que, quando eu peguei o estudo da professora Maria Helena Zucco, da FIP São Paulo, comecei a fazer discurso na Câmara, na Comissão de Finanças, que eu estou aqui há 25 anos, o pessoal do governo, na época, invocado, o ministro mandou o IPEA fazer um estudo para calar a boca do Raul, e deu um número pior. Se a professora Zucco tinha dado 48,8 de carga tributária até 2 salários mínimos, carga direta e indireta, o IPEA constatou 53,9. Quer dizer, R$1.000 que ganha um trabalhador brasileiro, ele paga R$539. O que significa isso? E o rico, o que ganha acima de 30 salários, apenas 29%. Aí é a regressividade apontada e nada foi feito. Só agravou de lá para cá, porque foi aumentado a tributação do consumo. Quanto mais você tributa o consumo, menos poder de compra tem o cidadão. O giro da economia brasileira ela fica travada. Se os milhões de trabalhadores tivessem mais possibilidade de compra, se ele tivesse a carga tributária igual dos ricos,
Você teria um mercado consumidor exuberante no Brasil. Muito mais exuberante. Todo mundo ganharia dinheiro, todo mundo teria mais empregos, consequentemente, você teria um círculo virtuoso maior. Então, o que eu defendo hoje é um pouco de cada. O modelo clássico do imposto de renda não tem escapatória, mas não, olha, cada hora vem no WhatsApp, olha, cuidado que o Congresso vai aumentar a alíquota de 27,5% para 35%, toda hora. Falei, olha, não é verdade. Nós não vamos deixar passar nenhum aumento do imposto de renda sem a diminuição da carga tributária do consumo. Eu e outros tantos defendemos que devemos ter imposto de renda igual na Europa, igual nos Estados Unidos, no Canadá. Progressivo, progressivo, até a alíquota suportável maior. Para quê? Para desta arrecadação aumentada, diminuir carga tributária do consumo, consequentemente, você vai desonerar milhões de empresas e milhões de trabalhadores. Então, a progressividade e a regressividade é preciso estar atento. Não basta fazer uma meia-sola, reforma fatiada, eu vou dar mexida, eu vou pôr a CPMF. Eu penso assim hoje, Exalci, você já ouviu falar várias vezes, falar. Primeiro, Receita Federal ficaria com imposto de renda progressivo, contribuição previdenciária empregado, empregador, CPMF para diminuir a alíquota da Previdência e acertar a Previdência. Então, você pode diminuir a alíquota de 22% da Previdência e 11% para menos da metade, com uma CPMF, porque milhões de trabalhadores que estão hoje no MEI vão ser beneficiários no futuro e não têm a contribuição adequada. Então, você vai ter que pensar que você tem... Só da contribuição direta, Ademir Santana, você que tanto nós fizemos pela microempresa, não tem como. Você tem que pensar que a CPMF, ela pode e deve ser usada para ajudar na arrecadação da Previdência, porque é o super poderoso instrumento de arrecadação. E imposto de importação e exportação, que é regulatório. Os estados, no meu modesto entendimento, hoje, estou convencido que você tem que fazer um fisco estadual nacional único, um fisco único nacional, os 27 unidades federadas seriam sócios, na fração do PIB, na fração da arrecadação, como queira, é só colocar a fração adequada. Esses 27 mil auditores viriam para esse novo fisco e trabalharia com um IVA clássico e um imposto seletivo monofásico, que é um pouco daquilo que o Ponte, e que nós tínhamos até a Constituinte, que tem hoje na cobrança antecipada. EST é um imposto, né, monofásico. Então, uma parte dele. Então, você pode utilizar, na medida de ter 6, 7 itens, 8 monofásicos, não repassariam créditos, você tributaria, você diminuiria as alíquotas. Porque a hora que você somar as alíquotas do ISS, ICMS, IPI, PIS e COFINS, você vai ter uma alíquota de 40%. Né? Vocês já fizeram esses estudos. Não é possível. Então, você vai... Então, os estados perderiam esse comando que ninguém tem no mundo, nenhuma federação tem. Mesmo o Quebec, que é uma província que eles chamam de independente e rebelde da Canadá, lá a tributação é 6 e pouco por cento a União e Quebec, mas eles cobram e dão o dinheiro para a União. Só a única diferença é essa. Mas o sistema nacional é cobrado no destino. Não tem alíquota por dentro, essa malandragem, não tem nada. Faz uma coisa séria, direta, limpa, transparente e eletrônica, porque a nota fiscal eletrônica é o mais poderoso meio que você tem hoje de controlar essas bilhões, trilhões de... Quando eu cheguei no Paraná, agora a última vez, em 2011, tinha 150 mil notas fiscais dia. Comprei os melhores computadores, equipamento, teradata, 1 milhão de notas fiscais dia hoje. Até para o banco de dados, que eu estou sugerindo ao governo, projeto de lei que entrei, para ter o sistema de compra nacional baseado nas notas eletrônicas,
Você pode comprar preço fábrica, não precisa nenhum produto de médico, nada, comprar preço varejo. Você pode comprar nem no atacado, nem no varejo. Então, você tem o instrumento de fazer essa mudança. Eu proponho, viu, Exalci, que a gente se debruce. O André é líder do governo e relator da reforma. Ele não consegue mais ter tempo de concluir, né, Edmilson? O André, que era o relator do Pacto Federativo e da reforma tributária. Falei ao André, falei com os líderes, que se quiser que a gente se debruce sobre isso, abrimos o debate já, não precisa nem esperar setembro. Como fazer isso, como fazer as mudanças, que eu tenho certeza na capacidade negocial da Casa. Vamos fazer todo o estudo, o IPEA, o IBGE, né, todas as entidades estarão fazendo as simulações do novo ordenamento. Se não der para entrar tudo em janeiro, nós vamos graduando a entrada em vigor nos próximos anos. Também eu sei, a partilha, que é o maior problema. Ah, mas se eu vou perder, não vai. Começa que São Paulo, que é o maior arrecadador e a maior economia do país, sempre ficou com um pé atrás, não 10 pés atrás. Medo de perder. Você não vai perder nem um centavo. Puxa a fração do PIB ou fração da receita, como é no ICMS, vocês no DF não têm isso, mas no Paraná, os estados, cada município tem direito a um percentual da fração da arrecadação. Você monta aquela fração dos últimos 3, 5 anos, faz uma média e ninguém perde e ninguém ganha naquele momento, até que você negocie novas regras, entendeu? Para não entrar, que a maior bola dividida que tem aqui é a partilha. Todo mundo quer dinheiro da União, todo mundo quer dinheiro do Estado, o município quer, outro quer do outro, o empresário quer pagar menos, eu não sei o quê. Então, você vai ter que fazer regras, não discutir partilha entre a União, Estados e municípios. Segundo, último, vou falar, você pega na Receita Federal a renúncia fiscal federal. Entra lá no site, tem a arrecadação do ano, dos últimos anos, e lá tem o quadro de renúncia fiscal, que eles chamam de... como é que chama? Não é de perdas. Aí você vai ver que este ano dá quase 5% do PIB a renúncia. 5, 6, 30, 270 bilhões, né? Se você pensar que a guerra fiscal dos estados, dos municípios, eu ouso dizer que nós temos de renúncia fiscal mais de meio trilhão de reais. A federal está contabilizada, eu tenho ela aqui, contabilizadinha, que é obrigatório pela lei de responsabilidade fiscal. Aliás, os estados e municípios deveriam também ter, né, essas... não sei o que mudou aqui, que acabei não tendo. Demonstrativo de gastos tributários. Demonstrativo dos gastos tributários de 2016, 271 bilhões. Assim comportado. IPI, todos os impostos estão considerados e todos os programas estão considerados, até o gasto tributário do imposto de renda com saúde. Então, você pode e deve. Nesse processo, você pode adequar para ajudar os mais pobres, como reduzir a carga tributária do alimento, do medicamento. A média tributária no mundo de alimento é 7%, o Brasil dá mais de 30%. Então, se o cidadão do Bolsa Família ganha R$150, 120, ele vai ter lá 53% de carga tributária, direta e indireta. Né? Vai ter um monte de despesa. Você tem que trabalhar alguns itens que atinjam o conjunto da população brasileira. Eu tenho a certeza, se enxugar o sistema, nós matamos o problema da economia principal, que é o não crescimento por conta das inadequações. Depois o resto você vai. Infraestrutura, estradas, portos, aeroportos, qualidade da mão de obra, qualificação, qualidade de produto, né? Aumentar a competitividade do país. Todo mundo fala, olha, no Brasil a empresa da porteira para dentro vai bem, da porteira para fora que vai mal. Né? A porteira para fora é a estrada, é o porto, é a energia que cai. A empresa japonesa foi para o Paraná, e a Dunlop lá, aí o japonês, sabe por quê que foi o último item desse rio para ir para o Paraná? Que é o estado onde a energia menos cai. Eu falei, eu nunca tinha imaginado que eles tivessem uma estatística
Aí uma outra empresa, para decidir para onde ia a empresa de geladeira lá, ela, no gráfico dela, ela analisou 440 variáveis. Nenhuma empresa do mundo vem para o Brasil se essas variáveis, que na guerra entre Estados você leva em conta, além do incentivo. Você não pode, Ademir, continuar com essa política de incentivo. Um Estado, puxa, a indústria, passado 10 anos, ela vai para outro Estado, que nem... Isso não é sério. Né? Nós não estamos construindo nada edificante. Desculpe falar bastante, Doce, que eu sei que esse históricozinho é um pouco da contribuição que a gente tem ao longo desses 25 anos e meio nesta comissão, em todas as comissões de reforma tributária que a Casa vivenciou, para que norteie, qualquer que seja o governo, qualquer que seja o momento, precisa enxugar, fazer e arrecadar o mesmo. Não entro na discussão de carga tributária. É 35? É 35. Ah, não, vamos arrecadar 30. Aí, meu filho, só vou aumentar o déficit, que a despesa já está em 40 e pouco. Então, eu acho que com isso vai diminuir também a cunha fiscal, muita coisa vai melhorar, com certeza absoluta. Depois você tem outra parte do gasto público, da despesa pública, que você vai ter que trabalhar, que é a reforma fiscal do lado da despesa. Do lado da receita, é exatamente isso que eu estou te falando, a visão do melhor da CPMF, do Imposto Único, do melhor do Imposto Monofásico e do melhor do IVA. Você vai juntar os três e todas as correntes ficam contempladas e satisfeitas. Obrigado. Bem, registro aqui também a presença de um grande especialista também na área, nosso deputado Júlio, do Piauí, Júlio César. Mas antes,